Se a gente voltar um pouco tempo atrás, século XVI, Reforma Protestante mais uma vez, história da Igreja, né? Na época da Revolução Intelectual que acontecia especialmente na França, e aqui é um assunto à parte que eu não vou me prolongar, senão a aula vai passar de 2 horas. Né? Na época de Lutero, meus caros, as universidades alemãs, sem exceção, a Alemanha era um país potencialmente revolucionário em todos os sentidos. Se você nasceu na Alemanha, você era um potencial revolucionário. Tá? Você era um potencial revolucionário. E nessa época também houve uma crítica anti-histórica. Né? E essa crítica anti-histórica do século XVI, liderada por Lutero, levou a uma dessacralização do próprio cristianismo. É no século XVI que a gente vai ter as centúrias de Magdeburgo. Pela primeira vez na história, nós temos agora uma coletânea de livros históricos, que são as centúrias de Magdeburgo. Centúrias é um modelo medieval de contar a história, século a século, por isso o nome centúrias. Nós vamos ter pela primeira vez a narrativa de que Constantino prostituiu a igreja, de que Constantino se converteu ao cristianismo por conveniência. Certo? Constantino se converteu ao cristianismo por conveniência. Nós vamos ter uma análise quase que 100% materialística da história do cristianismo. Acabou a divindade, acabou o milagre, acabou a santidade, acabou a transubstanciação, acabou o anjo, acabou o santo, acabou tudo. Acabou Nossa Senhora, acabou. A sagrada tradição, pessoal, preste atenção, a sagrada tradição não é apenas um dos pilares da igreja. Sou enfático em dizer isso aqui, pelo amor de Deus. A sagrada tradição não é apenas um dos pilares da igreja. A sagrada tradição é o pilar fundamental que se apoia à fé cristã. Você dessacralizando a sagrada tradição, acabou o cristianismo puro e simplesmente. Não tem mais nada. E a reforma protestante? Os nominalistas, Ockham, Marcílio de Pádua, ao questionarem essa sagrada tradição, pessoal, ao colocar em dúvida essa sagrada tradição, eles mesmos, sem saber, colocariam em xeque o cristianismo na história. E isso por um motivo muito simples. Nós temos aqui um efeito dominó explícito. Explícito. Não só em termos como purgatório, intercessão dos santos. Não, isso é peixe pequeno, me desculpe a expressão. Isso é coisa pouca. Esse trabalho dos reformadores de dessacralizar a história, de dessacralizar a sagrada tradição, ele inevitavelmente, meus caros, se estendeu para a filha dessa tradição, que é a Sagrada Escritura. Tem um livro que conta a história de cabo a rabo disso, que é a politização da Bíblia. Benjamin Wilker, junto com Scott Hahn, escreveram esse livro sensacional, de cunho histórico, muito bom, A Politização da Bíblia. Começada lá por Ockham, passa por Lutero, por Nicolau Maquiavel, até finalizar em Descartes. O questionamento de Lutero à autoridade da igreja, ao purgatório, à intercessão dos santos, né, às indulgências, a esses assuntos, pessoal, evoluiu e começou a atingir a própria Sagrada Escritura.
E a crítica histórica do século XIX, e aqui é onde está o cavalo de Troia. A crítica histórica do século XIX, ela vai tratar, pessoal, a Sagrada Escritura, e isso a gente vê hoje claramente em nossos dias, ela vai tratar a Sagrada Escritura não como um livro sagrado, perdeu-se o nome Sagrada Escritura, mas como Escritura, somente. Inclusive até Harnack dizia isso, né? Adolf von Harnack foi um dos iluministas franceses, um dos cabeças, né, do movimento. Ele dizia: vamos retirar o nome sagrado da Escritura, agora é somente a Escritura. Então, a Bíblia, ela deixou de ser um livro sagrado, mas agora se tornou um livro histórico. Vamos ter agora o historicismo. Jesus, ele vai ser um revolucionário. Não, ele não era um Messias. Né? Jesus e os apóstolos eram um partido revolucionário. Porque agora nós só podemos analisar as coisas de forma historicamente. Né? Analisar os fenômenos, eles devem ser analisados historicamente. E isso, meus caros, inevitavelmente vai levou, na verdade, ao descrédito da própria Sagrada Escritura. A relação da Sagrada Escritura que o cristão médio tem hoje com a Bíblia é zero, comparada a 700 anos atrás. Então, a negação da tradição, da Sagrada Tradição, levou, inevitavelmente, a negação da sacralidade, da autoridade da própria Sagrada Escritura. Então, criou aí uma espécie de erosão na fé. Criou uma espécie de erosão na fé. E o cristianismo, e isso abriu as portas para o secularismo, que nós conhecemos hoje. No livro A Reforma Não Intencional, Brad Gregory, nós também encontramos um capítulo sobre esse assunto. Como os reformadores dessacralizaram a Sagrada Escritura, né? Que é a filha da Sagrada Tradição.